Existe um trecho na Bíblia que sempre deixou estudiosos desconfortáveis. Um texto antigo, curto, mas extremamente perturbador. Ele aparece no capítulo 6 do livro de Gênesis. Ali, a Bíblia afirma algo estranho. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. E logo depois surge outra afirmação ainda mais misteriosa. Naqueles dias havia gigantes na terra. Mas afinal, quem eram esses filhos de Deus? Anjos? Seres celestiais? Homens poderosos? Ou algo ainda mais profundo? Essa pequena passagem abriu uma das maiores discussões da história bíblica. E até hoje, ninguém chegou a um consenso absoluto. O trecho aparece em Gênesis capítulo 6, pouco antes da história do dilúvio. A Bíblia diz: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então acrescenta algo ainda mais intrigante. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Esse detalhe chama atenção, porque o texto conecta 3 elementos: filhos de Deus, filhas dos homens e gigantes. Mas ele não explica quem eram esses filhos de Deus. Ele simplesmente menciona e segue adiante, como se os leitores da época já soubessem exatamente do que se tratava. Mas para nós, milhares de anos depois, a pergunta permanece: quem eram eles? Uma das interpretações mais antigas diz que os filhos de Deus eram anjos. Anjos que abandonaram sua posição celestial e que passaram a se relacionar com mulheres humanas. Essa ideia aparece em antigos textos judaicos, como o livro de Enoque. Segundo essa tradição, certos anjos chamados vigilantes desceram à terra. Eles ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade: metalurgia, magia, astrologia, conhecimentos que, segundo esses textos antigos, aceleraram a corrupção da humanidade. Depois disso, esses anjos teriam se relacionado com mulheres humanas. E dessa união nasceram os nefilins, gigantes, seres extremamente fortes e violentos. Segundo essa interpretação, o mundo começou a mergulhar rapidamente no caos. A violência se espalhou e a corrupção da humanidade chegou a um ponto sem retorno. Isso teria sido um dos fatores que levaram ao dilúvio. Existe um detalhe que reforça essa teoria. Em outros textos do Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus aparece para descrever seres celestiais. No livro de Jó, por exemplo, lemos: num dia em que os filhos de Deus vieram aproxenter-se diante do Senhor. Ali o termo claramente descreve seres espirituais. Por isso, alguns estudiosos acreditam que Gênesis usa a mesma expressão. Mas essa interpretação levanta uma grande pergunta: anjos poderiam realmente se relacionar com os seres humanos? A Bíblia não explica. Por causa dessa dificuldade, muitos estudiosos defendem outra interpretação. Segundo essa visão, os filhos de Deus não seriam anjos, seriam homens. Mais especificamente, os descendentes de Sete. Sete foi o terceiro filho de Adão. A linhagem dele ficou conhecida como uma linhagem que buscava a Deus. Já as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, uma linhagem associada à violência e à corrupção. Nesse caso, o texto estaria descrevendo algo mais humano. A mistura entre 2 povos, um povo que buscava a Deus e outro que vivia distante dele. Essa união teria acelerado a decadência moral da humanidade, até que o mundo chegou a um ponto de corrupção tão profundo que o dilúvio se tornou inevitável. Essa interpretação resolve o problema da união entre anjos e humanos, mas também apresenta dificuldades, porque o texto nunca menciona diretamente Sete ou Caim nesse trecho. Ele apenas usa a expressão misteriosa
filhos de Deus. Existe ainda uma terceira interpretação. Alguns estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram governantes antigos. Na antiguidade, muitos reis eram chamados de filhos de Deus. Eles se consideravam representantes divinos. Alguns até afirmavam ter origem celestial. Nesse contexto, o texto poderia estar descrevendo líderes poderosos que tomavam mulheres à força, criando dinastias dominantes. Isso explicaria a menção aos gigantes. Não necessariamente gigantes físicos, mas guerreiros famosos, homens temidos, heróis de guerra. O próprio texto diz: esses foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Mas mesmo essa interpretação não resolve completamente o mistério, porque o texto continua enigmático. Logo depois dessa passagem, Gênesis descreve algo ainda mais sério. A Bíblia afirma que a maldade da humanidade havia se multiplicado sobre a terra. A violência dominava o mundo. Então aparece uma frase que chama muita atenção: entristeceu-se o Senhor por haver feito o homem na terra. Essa frase não significa que Deus cometeu um erro. Ela expressa a dor diante da corrupção humana. O mundo havia se afastado profundamente de sua origem, e a história caminhava para um evento que mudaria tudo: o dilúvio. Talvez o mais interessante nessa passagem não seja apenas descobrir quem eram os filhos de Deus, mas entender o cenário que ela descreve. Um mundo onde limites começaram a desaparecer, onde poder, desejo e violência se misturaram, e onde a humanidade caminhava rapidamente para o caos. A Bíblia não tenta responder todas as perguntas. Ela apresenta um mistério e convida o leitor a refletir. Quem eram os filhos de Deus? Anjos, homens, governantes antigos? Talvez nunca tenhamos certeza absoluta, mas uma coisa fica clara: esse pequeno trecho de Gênesis abre uma janela para um dos momentos mais misteriosos da história bíblica e nos lembra que, mesmo nos textos mais antigos das Escrituras, ainda existem perguntas que continuam ecoando até hoje. Talvez o verdadeiro mistério de Gênesis 6 não seja apenas quem eram os filhos de Deus, mas o quanto ainda desconhecemos sobre os primeiros capítulos da história humana.